Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vamos aprender sobre as bactérias. E aí, todos atentos? Então, presta atenção. As bactérias são seres unicelulares procariontes. Os seres procariontes antes eram agrupados no reino Monera, porém, essa classificação se tornou um pouco obsoleta e agora estão divididos em dois grupos, domínio Archaea e domínio Bactéria. Características gerais. As bactérias apresentam células procarióticas, portanto, não possuem membrana nuclear e seu material genético se encontra disperso no citoplasma, em uma região denominada nucleoide. Além do material genético presente no nucleoide, as bactérias possuem plasmídeos, moléculas circulares de DNA que se replicam independentemente. As bactérias contêm parede celular externamente à membrana plasmática, que tem como função proteção e manutenção da forma da célula. De acordo com a composição da parede celular, as bactérias são classificadas por meio da técnica da coloração de Gram como gram-positivas ou gram-negativas. Esta classificação é importante para indicar, por exemplo, o tratamento adequado para determinada infecção. Para se locomover, as bactérias apresentam cílios e flagelos. As bactérias podem apresentar também fíndeas, que são estruturas filamentosas semelhantes a pelos, utilizadas para aderência ao substrato. Outro apêndice é o pile, responsável por manter as células unidas durante a transferência de DNA. Alguns autores consideram fíndeas e pile como sinônimos e chamam de pile sexual os apêndices ligados à transferência de material genético. As bactérias não possuem organelas celulares, pois estas estão presentes em células eucarióticas, porém possuem ribossomos. As bactérias podem ser heterotróficas, produzem o próprio alimento e realizarem respiração celular, aeróbica ou anaeróbica ou fermentação para degradação das moléculas orgânicas, ou podem ser autotróficas, produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese ou quimiossíntese. Aqui, uma imagem de uma bactéria e suas estruturas. Reprodução. A maioria das bactérias se reproduz por cisparidade ou divisão binária, um processo assexuado em que uma bactéria se divide em duas células filhas geneticamente iguais, chamadas clones. Aqui, um esquema deste processo. As bactérias são capazes de realizar processos de recombinação genética, o que permite a variabilidade genética. A recombinação genética pode acontecer através de três processos: conjugação, transformação e transdução. Conjugação. Duas bactérias se unem e uma bactéria transmite DNA para outra. Transformação. Bactérias englobam fragmentos de DNA que estão livres no meio. Transdução. Bacteriófagos, vírus que infectam bactérias, transmitem genes de uma bactéria para outra. Classificação das bactérias. As bactérias também podem ser classificadas de acordo com o formato de suas células. Copos. Bactérias que possuem formato esférico. Podem estar isoladas ou em grupos. Quando ocorrem aos pares, são chamadas de diplococos. Quando constituem uma cadeia, são chamados de streptococos. Quando se juntam em formato de cacho de uva, são chamados de estafilococos. Bacilos. Bactérias que possuem forma de bastão. Podem estar isoladas, aos pares, diplobacilos, ou em cadeias, streptobacilos. Espirilos. Bactérias em formato helicoidal e rígidas. Espiroquetas. Bactérias em formato helicoidal e flexíveis. Vibrião. Bactérias que possuem formato de vírgula. Aqui, as ilustrações da morfologia bacteriana. Doenças. Muitas são as doenças causadas pelas bactérias.
sendo algumas extremamente graves que podem levar o indivíduo a óbito. Essas doenças são tratadas com antibióticos. Dentre as doenças causadas por bactérias, temos sífilis, cólera, hanseníase, tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, pneumonia bacteriana, entre outras. Benefícios das bactérias. As bactérias não causam apenas malefícios aos seres humanos. Pelo contrário, muitas espécies são essenciais para a nossa saúde. Para o funcionamento normal do nosso intestino, por exemplo, algumas espécies de bactérias são fundamentais. A nossa microbiota intestinal produz vitaminas, ajuda a evitar proliferação de agentes patogênicos e auxilia na absorção de nutrientes. Na natureza, algumas espécies de bactérias são muito importantes, pois juntamente com determinadas espécies de fungos realizam a decomposição da matéria orgânica, um processo muito importante pois transforma a matéria orgânica em água e sais minerais para que possam ser reaproveitados na natureza. As bactérias do gênero Lactobacillus e Streptococcus também são utilizadas na produção de laticínios, o gênero Acetobacter na produção de vinagres, algumas espécies na produção de antibióticos e outras até da toxina botulínica, utilizada no ramo da estética. Determinadas espécies do gênero Pseudomonas são utilizadas em processos de biorremediação, transformando compostos nocivos em substâncias inofensivas ao meio ambiente. Certas bactérias também participam do ciclo do nitrogênio, processo que permite que este elemento circule pelo ambiente físico e pelos seres vivos. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe o like para esse canal crescer e continuarmos compartilhando conhecimento, ative o sininho das notificações, fiquem todos bem e obrigada pela atenção.